Então, sejam todos muito bem-vindos ao município de Jundiaí, e em particular aqui a sede da DAI Jundiaí nesta manhã. O tema é de vital importância para a nossa região, e em especial no momento de instabilidade climática que estamos vivendo, com alterações no comportamento das chuvas que podem abalar a segurança hídrica de municípios, empresas e do setor agrícola. Então eu quero convidar agora para dar as boas-vindas a todos. Eu convido o senhor Walter da Costa e Silva Filho, que é diretor-presidente da DAI Jundiaí. Essa família PCJ, ela é um orgulho para nós, né? Que dependemos da água e também do tratamento de esgoto em todas as nossas cidades. E isso que está acontecendo hoje, esse evento, é de suma importância para nós e para toda a família PCJ. Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Walter, por suas palavras. Eu convido agora, para dar as boas-vindas a todos, o secretário executivo do consórcio PCJ, o engenheiro Francisco Carlos Castro Laós. Bom dia a todos. Em nome de Mário Botion, prefeito de Limeira e presidente do consórcio, agradecemos a todos, aos anfitriões e a todos aqui presentes. Poucas pessoas sabem, mas em 1998 nós criamos um grupo de combate a perdas de sistemas públicos de distribuição no consórcio PCJ. E por que nós criamos esse programa? Porque o plano diretor que nós fizemos junto com o DRE, em 92, apresentou um índice de perdas regionais que nos apavorou. Esse grupo, eu era o coordenador desse grupo, em 98, passou-se a reunir uma vez por mês, se transformou num grupo internacional, tivemos visita de países da América Latina participando desse grupo, conseguimos levar para o plano de bacia dos comitês a obrigatoriedade de todo município ter um plano de combate a perdas. Quando começou a crise hídrica 2014 e 2015, o consórcio publicou que a solução da Grande São Paulo era procurar água no oceano, água dessalinizada. Muitas pessoas fizeram chacota, né? Disseram que nós éramos sonhadores e foi uma alegria. Uns dias depois, o consulado de Israel nos ligou. Nós estivemos coordenando uma comitiva de visita a Israel, divulgamos pelo Brasil e hoje a cidade de Fortaleza, já há aproximadamente um ano, está implantando uma experiência para 700 litros por segundo de dessalinização. E acredite ou não, gente, São Paulo cresce 250 mil habitantes por ano. A solução de São Paulo é o Oceano Atlântico e que a gente possa realmente colocar em prática o nosso plano de bacia dos comitês PCJ. Que até 2035, todos os municípios têm que ter índice de 20%, não é isso, Zé? E tem gente que está um pouco acima, né, doutor Pérez? Então, vamos trabalhar. Um bom dia a todos, muito grato. Isso me alongueia porque tem a ver com a história do dia de hoje. Estou emocionado, muito grato. Obrigado, Zé. Parabéns a todos. Obrigado, Francisco. Agradecemos suas palavras. Então, nós vamos passar agora uma mensagem do nosso presidente, Mário Botion, que é prefeito da cidade de Limeira. Ele também gravou para nós uma mensagem. Nós vamos tentar reproduzi-la agora. Um momentinho de paciência. As perdas hídricas são um desafio do qual não podemos negligenciar. É preciso ter no planejamento das cidades a visão que vazamentos não significam apenas prejuízos econômicos. Claro que eles também fazem parte e são importantes, mas, muito mais que isso, as perdas ocasionam o comprometimento da sustentabilidade hídrica futura. As perdas hídricas na bacia do PCJ somam, em média, 37%.
Alguns municípios possuem índices bem menores, como o caso da Sanasa de Campinas, 19%, em Limeira, com a BRK, 15%. Mas é preciso investir mais nesse setor. Temos tecnologias já para trazer esses índices abaixo de 10%. Agradeço imensamente o apoio de ambos os consulados, aqui representados nas figuras dos seus cônsules, o Sr. Jeff Hamilton, dos Estados Unidos, e o Sr. Rafael Endrich. Agradecimento também ao Sr. Rubens Filho, do Instituto Trata Brasil, e ao DAI de Jundiaí, que recepciona esse importante evento. Um bom dia de trabalho a todos e uma excelente troca de conhecimento. Bom dia a todos, é uma alegria estar de volta aqui ao consórcio PCJ. Agradeço novamente ao consórcio, em nome do Saad, Murilo da Comunicação, pelo convite e congratular aqui os palestrantes subsequentes, o Ari, o Thales e o Roberto, que também vão abrilhantar o evento. O Trata Brasil é uma OCIP, né, Organização da Sociedade Pública, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Desde 2007, nós estamos atuando em todo o território nacional, fazendo a conscientização, mobilização em prol do saneamento básico, né? A gente sabe que o Brasil é um país ainda muito desigual em relação ao acesso à água, coleta de esgoto e perdas de água também, que é um problema muito grave que todos os territórios enfrentam no país. Eu vou trazer para vocês hoje um panorama que certamente muitos dos senhores e senhoras já conhecem de perdas de água. São dados extraídos do nosso estudo que foi publicado agora em junho de 2022, no Dia Mundial do Meio Ambiente. Começando pelo básico, né? Hoje o Brasil ainda tem 35 milhões de pessoas sem acesso à rede de água potável, né? Ainda é um número muito alto, a gente sabe que esse número pode ser muito maior se a gente considerar áreas irregulares que não são contempladas dentro dessa porcentagem. E nós temos um outro problema relacionado à água, que é o que a gente vai hoje dissertar aqui e conversar bastante, que são as perdas de água, né? Então, o último dado do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, também os senhores e as senhoras certamente conhecem, reporta 40% da água produzida perdida. Logicamente tem uma parcela dessa porcentagem que a gente está falando de ligações irregulares, né? Então, de uma certa maneira foi consumido, né, mas não de maneira regular e também de uma maneira segura. A gente sabe que furto de água também pode ser um problema para a saúde pública daquelas pessoas que estão usando uma água furtada e fazendo o transporte para dentro da sua casa de uma maneira bem duvidosa tecnicamente. Então, esses são esses dados macros, né, que a gente já sabe. E dentro do estudo, para esse ano, a gente buscou fazer um panorama com o mundo, né? É muito difícil encontrar alguns dados internacionais, mas aqui a gente conseguiu bases de diversos anos. E aí eu sei que é muito difícil também a gente fazer uma comparação de 2020 com 2006, né? Então a gente pega o Brasil aqui, né, com 40,89, quase 41% da água perdida praticamente, né? A gente está melhor que esses países, mas a gente está muito atrás desses outros aqui, né? Então, não sei se todos conseguem ver, embora novamente sejam anos distintos, mas mostra que o Brasil ainda tem muito a avançar, né? Um outro dado que está no nosso estudo é que de 2016 para cá, infelizmente, a perda aumentou no Brasil. Então, as perdas de água, na média nacional, elas passaram de 38% e alcançaram quase 41% de 2016 para 2020, que são os últimos dados registrados que temos. Então, é uma curva muito perigosa que nós estamos acompanhando e que liga um sinal de alerta para muitas cidades do país. Se a gente olha para as regiões brasileiras, aqui eu tenho 4 dados sobre o saneamento, mas o que nos interessa hoje é perdas. Então eu peço para todo mundo focar nesses últimos dados aqui, onde a gente tem esse caninho azul, né? Esses são os dados regionais. Então a gente tem uma perda muito alta no norte, de 51%, nordeste 46%, sudeste 38%,
Centro-Oeste 32% e Sul 36%. Então essa é a média de perda hoje que nós temos nas regiões do país. Bom, podemos fazer várias conjecturas, podemos fazer várias análises, podemos pensar sobre vários tipos de razões pelas quais isso acontece, mas a gente sabe que parte dessas perdas, principalmente nesses municípios do lado esquerdo, infelizmente é por má gestão das empresas e dos sistemas que estão sendo operacionalizados nesses municípios, infelizmente. Se a gente não fizer nada, se a gente chegar até 2040 ainda perdendo 40% de água, as cidades brasileiras vão precisar de 70% a mais de água para abastecer as populações dentro das suas casas. Só que se a gente continuar com essa ineficiência do setor, infelizmente as cidades vão precisar de 70% a mais de água. Muito obrigado, Rubens, por apresentar uma visão geral e realista da situação brasileira sobre perdas de água. Eu convido o senhor Ari Fischer para a sua fala aqui para todos. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu estou honrado de estar aqui. Em Israel, nós temos 60% de deserto e 40% de semiárido. Então, a melhor terra que tem lá em Israel é a pior terra aqui do Brasil. Então, a gente espera que no mundo o consumo de água até em 30 anos vai aumentar de 60% a 100% até 2050. E a gente tem que pensar numa forma não só de reduzir as perdas, mas também de agricultura. A gente tem que pensar em produzir mais com menos. E é tudo junto, não adianta a gente separar aqui e dizer, não, água de agricultura é uma água. Não, porque a fonte é a mesma. Nós desenvolvemos tecnologias, por exemplo, em Israel, que a gente, através de sensores, os sensores estão acoplados em árvores frutíferas. Esses sensores nos dizem quando a planta está entrando em estresse, e eu só vou dar água quando a planta entrar em estresse. É um tipo de solução. Depois nós temos os drones, que também fazem uma análise de qual realmente precisa irrigar ou não. E através dos sensores a gente sabe a quantidade de água para dar para cada fruta, para cada planta. Então a gente na verdade faz isso porque a gente não tem água. A gente já está na realidade que vocês talvez vão estar daqui a alguns anos. A gente já começamos com essa realidade. Em 66 foi criado o primeiro gotejador. Hoje, a Netafim, aqui em Ribeirão Preto, produz gotejamento e dá para dar 10 voltas no mundo. Então, exportando do Brasil para toda a América Latina. Então, é um produto criado em Israel e que está ajudando o agricultor a produzir muito mais com menos. Consigo produzir na mesma área muito mais e eu coloco água e fertilizante na raiz da planta. Então eu consigo diminuir o consumo de água e produzir mais. Tem outra questão que a gente tem, algumas das soluções que a gente tem nas residências onde eu moro num kibutz, numa fazenda. Nós temos um aparelho, um hidrômetro na nossa casa. Se houver uma fuga na casa de alguém que não para, a companhia de água liga para a gente e fala, olha, dá uma olhada no que está acontecendo na sua casa. O interesse da companhia não é ganhar dinheiro pela fuga do cara, é para que tenha água para todos. Ninguém em Israel pode pegar água de um poço, ou pegar água do telhado, ou pegar água do governo. Eu posso usar, mas eu tenho que pagar por cada gota. Aqui é um pouco mais difícil, porque se eu tenho uma fazenda, eu tenho lá dentro da fazenda um poço artesiano, a água é minha, né? Lá em Israel isso não existe. A água é do governo, eu pago por cada gota. Aliás, toda a água que o agricultor recebe é uma água pressurizada e eu pago na saída. Eu tenho que dizer para o governo o que eu vou produzir o próximo ano, o governo me autoriza a usar a quantidade de água que eu vou usar ou não. De acordo com essa autorização, eu planto ou não planto, e eu tenho um hidrômetro na saída da rede do governo
onde está sendo medida. Se eu gastar mais do que eu pago muito mais por aquela água. Bom, algumas outras soluções que a gente está indo bem para a Smart City, a gente tem os hidrômetros inteligentes, sensores, como drones. Estamos com filtros muito bons. Esse é um exemplo de filtração, não sei se vocês conhecem. É um filtro que ele é feito de diálise, com as coisas de diálise. E nós estamos colocando esse filtro na África. Você pode pegar água diretamente do rio e beber. Ele não é dessalinizador, ele filtra patógenos. Eu posso pegar uma água do rio Amazonas, com esse filtro, bombear manualmente ou com solar e beber água. A gente também tem válvulas especiais que tem menos perdas, que eu posso pôr menos pressão, porque às vezes para mim levar água daqui para um último ponto eu preciso ter muita pressão na rede. Se eu conseguir diminuir a pressão usando uma válvula hidráulica que possa ser usada com menos pressão, eu vou ter menos rupturas. Se eu tiver menos rupturas, eu vou ter menos perdas. Nós não vamos arrumar o mundo, mas nós podemos fazer ele melhor. Obrigado por me receberem. É uma honra estar aqui. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Arne, por compartilhar essas experiências de Israel. E vamos agora então dar prosseguimento ao nosso evento. Eu convido o senhor Thales Demarque. Thales, seja bem-vindo. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, a todos do consórcio PCJ. É uma honra estar aqui. Hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre como é o cenário de controle de perdas hídricas nos Estados Unidos. Como vocês sabem, Estados Unidos é um país de dimensões continentais, uma população aí de cerca de 329 milhões de pessoas. Por dia, mais de 1 bilhão de copos d'água são consumidos por essa população. Hoje em dia, a média anual é de cerca de 13% de perdas totais, corresponde a 6,4 trilhões de litros e geram custos adicionais de 2,6 bilhões de dólares. Aqui eu coloquei esse mapa que mostra, ele é daquela associação, a AWWA, eles disponibilizam isso no site deles, que mostra o estágio em que os estados americanos estão em questão das regulamentações e das leis para controles hídricos. Então, você tem estados, o verde são os estados que utilizam o software e todas as regulamentações da AWWA. Então tem a Califórnia, a Georgia. Na Georgia eu vou falar um pouco depois. O amarelo, ele usa o software, mas ele não tem a parte da validação. Aí tem todas essas etapas. Você vê quantos estados no centro do país, um pouco principalmente na costa leste, não tem um sistema de reporting para controles hídricos. O EPA, em 2013, fez uma pesquisa que disse que para atualizar o sistema de armazenamento, transmissão e distribuição de água, seriam necessários investimentos de 200 bilhões de dólares até 2033. Só para controle de perdas hídricas seria o valor de 97 bilhões. Ou seja, saiu um cifrão errado ali, desculpa. 29% desse valor. O tempo para recuperar os custos de controle de perdas geralmente é mensurado em dias, semanas, meses e não em tempos maiores. Então, isso mostra a viabilidade financeira de se fazer um controle de perdas hídricas eficiente e a recuperação do investimento em curto prazo. Vou falar sobre 2 exemplos com um pouco mais de detalhes. O primeiro é a Georgia, que é um estado que eu apontei lá no mapa, né, que estava indicado que tinha não só utilizava o software da AWWA, mas também fazia a vistoria e a auditoria desse processo. Em 2010, o Estado teve a aprovação
do Water Stewardship Act, que, tradução livre, é o ato para gerenciamento das águas, gerenciamento hídrico, que é um marco legal que estabeleceu práticas obrigatórias de conservação hídrica para a indústria da água e auditorias anuais, com metodologia da WWA. Nessa primeira rodada de auditoria, que foi feita de cima para baixo, foram identificados dados muito inconsistentes e erros sistemáticos e anomalias. Então, o Estado resolveu fazer um investimento grande no treinamento dos profissionais que atuavam nessas auditorias. A primeira etapa foi contratar terceirizados para desenvolverem, para analisarem os dados e conversarem com as utilities para entenderem qual era a metodologia deles, e depois foi desenvolvido um sistema de treinamento e certificação desses profissionais. Então, o Estado acabou investindo também na inspeção e instalação de hidrômetros e testes de precisão e na adoção de tecnologias que, na época, eram inovadoras para a detecção de vazamentos e gerenciamento de pressão. Todo esse trabalho faz com que hoje a Geórgia seja o estado que é considerado um benchmark nos Estados Unidos para outros estados, né? Eles divulgam a maior quantidade de dados sobre essas auditorias hídricas e com maior precisão. O segundo exemplo que eu vou dar é da Pensilvânia, no condado de Cambria, que é uma região pequena, que existe uma autoridade lá chamada Gallatin Water Authority que cuida desse condado. É um sistema que serve 2.000 pessoas, servia na época, 2.000 pessoas através de 1.000 conexões. E no início dos anos 90 esse sistema tinha altos custos operacionais, como vocês devem imaginar, uma baixa pressão e altos índices de perda, coisa de 70% ou 1.173 litros por dia. Após 4 anos depois, eles conseguiram reduzir as perdas em 87% do que era antes, economias mensais de $20.000 em custos de energia e $5.000 em custos de químicos. E hoje, eu fui verificar no site dessa autoridade, em 2021 as perdas foram registradas em 10,7%. Por fim, só mencionar 2 eventos nos Estados Unidos que a gente promove, para conhecimento dos senhores e das senhoras. O FTech, que é um evento anual, que acontece um ano em New Orleans, Louisiana, e outro ano em Chicago. Esse ano vai ser em New Orleans, agora em outubro, falta um pouco menos de um mês. E nós temos uma delegação aí de cerca de 27 pessoas indo. Tem, acho que o único membro do consórcio que vai é a Sanasa, mas eu não tenho certeza. Temos várias outras companhias de saneamento. E a Waste Expo, que é focada em resíduos sólidos, geralmente acontece em maio, em Las Vegas. Não sei se esse é um assunto que todos vocês tratam, mas achei que era importante mencionar. Obrigado novamente pela oportunidade e fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigado, Thales. Agradecemos a sua apresentação e passamos agora, então, para a nossa última apresentação neste seminário. Eu quero convidar o senhor Roberto Facuri, Brasil. Muito bom dia. Muito obrigado a todos aí obrigado ao Saad pelo convite aqui, consórcio, nessa oportunidade para a gente apresentar 2 produtos da nossa linha toda que temos para sistemas de distribuição e tratamento de água e efluentes, né? E agradecer a presença de vocês aqui nessa oportunidade. Então, a Drailing trabalha com vários produtos para sistemas de tratamento, 2 deles especificamente para sistemas de análise de perda nos sistemas de distribuição e transporte de água tratada ou de efluente. As perdas totais, elas podem ser divididas aí em 2 grupos, né? Os grupos que veem as perdas físicas ou perdas reais e as perdas aparentes. Os volumes que não são consumidos, que fazem parte desse grupo das perdas hídricas, ou seja, você trata uma quantidade de um volume de água
coloca ele numa rede de distribuição, num sistema de transporte de água, e essa água acaba se perdendo pelo percurso até que chega antes de chegar no usuário final, né? E as perdas aparentes, que são os volumes consumidos, mas que não são contabilizados, ou seja, não são cobrados. A Xylem é um grupo americano, tá certo? São 34, 35 fábricas espalhadas pelo mundo, né? A Xylem não é um nome muito conhecido, mas talvez seja mais conhecida pelos seus produtos. Aqui no caso do saneamento, tem as bombas submersíveis da Flight, né? Os misturadores da Sensus, os sistemas de tratamento por UV da Vedeco. Dentre dessas fábricas e dentre as empresas que prestam serviço, nós temos a Pure Technology, que é uma empresa especializada em sistemas de vazamento, de controle de tubulação, de eficiência de sistemas de distribuição. Nós estamos no mundo inteiro, tá certo? E aqui no Brasil, estamos a nossa sede aqui, que é a própria Xylem, fica aqui em São Paulo, no Butantã, né? Na Regis Bittencourt, é onde eu estou. Falando um pouco aí de gestão de tubulações, né? O que interessa basicamente é a redução dos riscos operacionais, porque além das perdas, os riscos operacionais de um sistema de tubulação são riscos consideráveis, né? Pode acontecer acidentes, podem ser interrupções de fornecimento, interrupções de vias públicas por causa de acidentes com os sistemas de abastecimento e distribuição. Detecção de vazamentos e bolsas de ar ou gases dentro da tubulação. Esse é o objetivo dessa apresentação de hoje, que nós estamos trazendo aí esses dois produtos que chamam-se. Um deles chama-se Smart Ball, que é uma tecnologia, as duas são tecnologias introduzidas dentro da tubulação, né? E o Sahara, que também é um dispositivo que faz o mesmo tipo de análise, só que de uma forma um pouco diferente. Bom, os vazamentos, eles são divididos em basicamente dois grupos, né? Um vazamento que aflora, que você pode ver, um vazamento desse porte aqui, muito fácil de encontrar, ou então manchas desse tipo no pavimento ou na calçada. São vazamentos que a própria população identifica e às vezes comunica à empresa de saneamento para fazer o reparo. E existem os vazamentos mais complicados, que são os vazamentos que não afloram. Esses vazamentos, eles têm perdas por muito tempo, você não consegue identificar essas perdas, não tem como checar isso, a não ser de uma forma genérica, né? Você está sabendo que você trata tanto volume de água e coloca na tubulação, e esse volume de água depois não é cobrado, não é contabilizado. Mas existem outros problemas sérios, que vazamentos subterrâneos, eles vão carreando material, vão deixando o espaço totalmente oco, né? E de repente você tem um afundamento da própria rede ou do pavimento. Os vazamentos em tubulações de grande diâmetro representam por volta de 50% do volume de água tratada perdido. Primeiro eu vou apresentar a tecnologia Smart Ball. Essa tecnologia consiste num dispositivo multissensor de movimento livre. Por que a gente chama de movimento livre? Essa esfera aqui, ó, ela é colocada dentro de uma bola de espuma. Essa bola de espuma tem densidade definida para cada tipo de fluido, no caso a água, né? E é uma esfera que tem uma série de sensores embutidos. É colocada dentro dessa esfera de espuma, colocada dentro da tubulação, e o próprio fluido, né, o próprio fluxo vai rolar essa tubulação pela sua geratriz inferior, e ele vai coletando esses dados, e depois que a gente retira esse dispositivo da tubulação e faz essa leitura. Então, esse é o Smart Ball. Esse dispositivo tem um sensor acústico dentro dele. Esse sensor acústico pode identificar microvazamentos de até 1/10 de litro por minuto, isso é meio copo d'água por minuto, certo? Consegue identificar vazamentos nessa ordem. E também é equipado com um acelerômetro e um giroscópio, que vão tratar do posicionamento dessa esfera durante a movimentação, para a gente localizar onde estão os vazamentos.
e um magnetômetro que mede os pulsos magnéticos emitidos pela tubulação. Então eu consigo identificar na tubulação onde eu tenho uma derivação, onde eu tenho uma emenda, uma ponta-bolsa, onde eu tenho uma válvula. Então eu posso inclusive revisar o seu arquivo durante o processo de análise de vazamento. Existe esse dispositivo aqui, que é essa aranha, né? Que é uma pinça que comprime essa bola de espuma e insere essa bola por dentro de um orifício. Esse orifício pode ser uma válvula, pode ser uma ventosa, tá certo? Ele é inserido em passagens de, no mínimo, 100 milímetros de diâmetro, que é o que a gente pode comprimir esse dispositivo. O outro sistema que a gente usa para fazer esse mesmo tipo de análise é o SAHARA. SAHARA é uma tecnologia, é um dispositivo multissensor também, mas de movimento controlado por cabo. Esse dispositivo, nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, ele funciona como um paraquedas, certo? Você enfia na tubulação, o fluxo de ar abre esse paraquedas e esse paraquedas traciona o dispositivo por dentro da tubulação. Ele tem uma vantagem sobre o Smart Ball, que você pode fazer essa leitura em tempo real. Certo? Ele leva inclusive um sistema de circuito fechado, uma câmera com uma luz LED na ponta, e o posicionamento é feito por um localizador na superfície. Nós vamos ver. Você, quando está inserindo o cabo, você tem marcações no cabo, você sabe exatamente quanto ele está distante do ponto que você fez a inserção, e também um operador anda por cima com um sonar e ele identifica exatamente onde está o ponto, marca no chão para depois ser aberto. A precisão disso daqui é submétrica, tá certo? A gente pode fazer com precisão de 15, 20 centímetros. Bom, eu espero ter conseguido passar essa informação, né? O sistema ele é um pouco mais complexo do que isso que a gente pode apresentar, mas se vocês quiserem mais informações, vamos deixar aqui o nosso endereço e dados para contato. Muito obrigado. Eu agora quero chamar os nossos palestrantes aqui para as perguntas que deverão ser respondidas. O senhor Rubens Filho, o Thales, Roberto Brasil, Ari, por favor. Deixo à disposição, acho que vocês todos vão receber uma cópia da minha apresentação. No final tem o meu e-mail, tem meu telefone. Vocês podem me mandar e-mail diretamente. Algumas empresas eu já tenho contato, outras não, mas isso é algo que a gente desenvolve. E faz uma apresentação por e-mail, e hoje em dia a gente está mais acostumado com o ambiente virtual, então uma apresentação virtualmente para uma empresa americana é algo super plausível e possível. Se houver a oportunidade dos senhores e senhoras irem para os Estados Unidos para visitar alguma feira, ou houver alguma ocasião que vocês já forem lá, a gente pode agendar algo presencialmente. Mas isso é o meu dia a dia, é o nosso dia a dia lá, imagino que para os colegas de Israel também, né? É algo de nosso interesse fazer essas apresentações. Então, basta um e-mail. Não, infelizmente, no Trata Brasil a gente não tem um monitoramento de água de reuso, até porque no Brasil não existe uma norma federal ainda para água de reuso. Existem algumas normas estaduais, o Estado de São Paulo tem uma referência para isso, a CETESB até publicou, mas é para uso indireto, né? Ou seja, não é para consumo, obviamente, mas o país ainda carece de uma norma federal, então, obviamente, também a gente carece de informação. O mais clássico, que eu acho que todos conhecem, é o Aquapolo, né? Aqui em São Paulo, na região do ABC, que é uma iniciativa da Sabesp, hoje com a GS Lima, uma empresa de saneamento, que fornece água de reuso para as indústrias do Grande ABC. Então essa é a única iniciativa que a gente tem conhecimento no momento. Bom, eu não tenho essa relação de qual seria o custo
né? Uma inspeção em função de uma substituição da tubulação. O que eu posso dizer é o seguinte: o custo dessa inspeção gera aí em torno de $11 mil por cada quilômetro, tá certo? Mas a gente consegue fazer uma análise muito detalhada da tubulação, de forma que você não precisa fazer essa inspeção a todo momento, né? Você pode ter um plano de substituição da tubulação ou de intervenção muito bem feito para 2, 3, 4, 5 anos. Difícil dizer para você, porque depende da tubulação, depende do comprimento, depende da dificuldade que você tem para fazer essa inspeção. Mas se precisar de alguma avaliação específica, nós estamos à disposição. Existem possibilidades de a gente achar fugas que não afloraram ainda com satélite. Mas isso não sei o quanto é viável economicamente ainda. Nós temos sensores que podem realmente pegar a água antes de aflorar, e eu acho que é uma vantagem muito grande, porque às vezes são anos e anos que aquela água está e vocês não têm mais água, vocês querem fornecer mais água, e o dilema agora é ir fazendo uma nova barragem, construir uma nova adutora, é tanto problema, ou colocar novos hidrômetros, o dinheiro nas companhias de água é o mesmo, e o dilema é sempre grande. Então, acho que se você primeiro conseguir resolver esse problema das fugas, e ter mais água para oferecer depois, controlar a qualidade da água, controlar, eu acho que vai resolver todo o problema, mas... Nós temos hoje um bug que pode fazer até 1 metro cúbico por dia, que a pessoa pode ir na praia, pega a água, vai dessalinizar, usa a água. A gente tem um pequeno container que pode dessalinizar a água, e a gente tem grandes obras. Não é necessário, para uma pequena comunidade, uma grande obra. Então, a gente tem 4 empresas, grandes empresas em Israel, que tem todas essas soluções, desde pequena, a solução para o pequeno, para o médio e para o grande. Ok, Israel está perdendo hoje 9%. E, segundo o ISO, a gente quer cada vez estar melhor. Então não vai parar em 9%. Nós vamos continuar diminuindo. Tem a relação custo-benefício, é claro. Um hidrômetro inteligente custa muito caro. Não é barato, mas ele se paga. E a ideia nossa, uma das ideias que eu quero fazer, por exemplo, nós estamos trazendo só a parte inteligente do hidrômetro. A gente quer montar com vocês um hidrômetro aqui, trazendo a parte inteligente. E uma outra opção é transformar CAPEX em OPEX, quer dizer, a gente dá o hidrômetro para vocês e vocês pagam pelo serviço. Olha, eu acho que não tem uma resposta simples para essa pergunta, é bem filosófica, mas eu acho que o setor sabe muito bem desse valor, essa proposição. É necessário um trabalho intenso de educação da população também, como um todo. Não adianta só investir em financiar tecnologias, implementar tecnologias inovadoras para controlar perdas, por exemplo, e não ter no fim o usuário não sabendo como utilizar e como manter essas tecnologias. Sem dúvida, você buscar a economia da água é a forma mais barata de financiar a distribuição de água. Porque eu acho valores absurdos, né? Você perder 40% do volume de água que você trata, isso aí não estamos computando quanto vai de energia elétrica, quanto vai de consumo de químicos para fazer tudo isso, não está computado nessa perda, essa perda é só mesmo de volume. Então, se a gente for contabilizar tudo isso, a forma mais simples de você financiar a água é economizar, né?
reduzir as perdas me parece que é um sistema bastante simples, bastante eficiente e que pode ser feito com um custo baixo. Então nós queremos agradecer aos nossos palestrantes que nos disponibilizaram o seu tempo para estar aqui conosco compartilhando conhecimento, experiências no controle e combate às perdas de água. Nossos agradecimentos a todos vocês que paciente e atentamente acompanharam mais este encontro técnico do Grupo de Perdas do Consórcio PCJ. O nosso compromisso será sempre apresentar aos nossos associados e parceiros novidades e exemplos de boas práticas no combate a perdas de água. Tenham todos uma boa tarde e um bom final de semana. Muito obrigado a todos.